que a gente possa buscar os pensamentos para cá, né, e deixar um pouquinho o cotidiano lá fora. O livro é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, Sinal Verde. O tema é Temas da Crítica. Procure silenciar onde você não possa prestar o auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o erro do outro, hoje, talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Anote, em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Quem ama, ajuda e desculpa sempre. Não condene, abençoe. Lembre-se, por vezes basta apenas o martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Então aqui, né, demonstra muito que a gente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, fazemos muito bem. É criticar o nosso próximo e às vezes deixar até de olhar para nós mesmos e ver os nossos próprios erros. E com isso eu vou pedir que todos possam elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, para pedirmos, Senhor, que Tu possas estar nesta noite conosco, para que possamos aprender um pouco dos Teus ensinamentos. Permita que os benfeitores da Mansão Paz estejam aqui presentes e o nosso diretor espiritual, Marquinho, que possa nos auxiliar nesta noite como sempre tem feito. Permita também, Mestre Jesus, que possas dar a direção dos trabalhos desta noite e possa afastar qualquer espírito que possa estar influenciando de maneira errada a nossa reunião. Permita também, Mestre Jesus, que o nosso diretor, na noite de hoje, possa explanar o tema, a ressurreição de Lázaro, da melhor forma possível que possamos entender. E assim te pedimos, Senhor, que a tua luz se faça presente, hoje e sempre, dando graças a Deus. Graças a Deus. Vamos estudar, né? Porque sem estudo a gente não vai entender a nossa posição aqui na Terra, nós não vamos nos conhecer, quem somos nós, da onde nós viemos, para onde nós iremos, o que acontece com a gente aqui na Terra, né? Há muitas coisas a serem ditas, porque Jesus, no seu tempo, não pôde falar abertamente do que era preciso falar, porque o entendimento era outro. A ciência não estava tão evoluída como está hoje, tanto a ciência materialista como a ciência espiritual, né? A ciência espírita. Então, quando se falava desse episódio da ressurreição de Lázaro, alguns irmãos estão ao pé da letra. Isso quer dizer o quê? Literalmente, acha que Lázaro morreu e Jesus foi lá e ressuscitou ele. Esse é o entendimento de algumas religiões. Mas, estudando a ciência espírita, né, porque Kardec veio à Terra amando Cristo, amando de Jesus. As pessoas ainda não perceberam a importância de Allan Kardec, porque acham que Allan Kardec inventou uma religião. Allan Kardec não inventou nada. Allan Kardec apenas ordenou, codificou e abriu os nossos horizontes
para que nós enxergássemos melhor e entendêssemos melhor. Por isso Cristo falou: vos enviarei um outro Consolador. Percebeu? Um outro Consolador. E esse outro Consolador vos falará abertamente de tudo que eu vos tenho dito por parábolas. Aí vem uma palavrinha aí que nós não atentamos para isso, porque nós não estudamos a fundo. E vocês se lembrarão de tudo que eu disse. Olha aí. Então não é novidade para a gente. Kardec só abriu os horizontes, explicou melhor o que Jesus não pôde explicar naquele tempo. Mas vamos nos ater aqui no capítulo 11 de São João, versículo de 1 a 46. Diz assim: ora, estava doente um homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro se achava doente, era que ungira o Senhor com perfume e de enxugar os pés com seus cabelos. Vocês lembram dessa passagem? Ela entra, né, lava os pés de Jesus e seca com os cabelos. O pessoal não gostou muito não, os apóstolos, que essa mulher veio. Porque a mulher não era bem vista no meio dos homens. Dá para entender isso? Naquele tempo, a minha é bem vista do meu lado. Pela reportagem, né? As mulheres lá são... Então, mandaram, pois, a irmã de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ao saber disso, Jesus disse: esta doença, presta atenção nessa coisa aqui, ó. Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, Jesus estimava Marta e sua irmã e a Lázaro. Tendo sabido, pois, que este estava doente, demorou-se ainda 2 dias no lugar onde se achava. Então, passado isto, disse a seus discípulos: voltemos à Judéia. Então, ele ficou 2 dias ainda, depois foi para a Judéia e levou mais 4 dias. Vamos raciocinar agora? Olha só, Jesus, vamos trazer para a doutrina dos Espíritos, da ciência espírita. Era dotado de dupla vista. O que é isso? Dupla vista. Dupla vista é uma mediunidade anímica, onde um médium ele enxerga a coisa que está acontecendo, o que vai acontecer ainda. Nós vamos enxergar aqui. Jesus enxergava quilômetros e quilômetros, né? Que é o Cristo, né? Jesus é o Cristo, o Messias, dito pelas Escrituras, que iria chegar à Terra. Quer dizer, cá para nós, né? Nosso irmão. Né? É bom ter um irmão Messias? Cristo. Então Jesus sabia que Lázaro não tinha morrido. Que Lázaro estava em estado cataléptico ou letárgico. Porque a catalepsia ou a letargia, ela tem a aparência da morte. A pessoa fica imóvel. Você não percebe a respiração da pessoa e não percebe o batimento cardíaco. E Jesus, por isso Jesus demorou, né? Porque se Lázaro tivesse morrido, também não adiantava ele lá, porque depois que porque o corpo não tem vida, quem dá vida ao corpo é o espírito. Depois que o espírito sai, que os laços são desatados, né? Nós conhecemos como chakras, mas o nome correto é centro de forças, né? Na ciência espírita eles chamam de centro de forças. Mas para todo mundo saber, que já conhece como chakras, né? É o coronário, o frontal, o laríngeo e aí vai. Então, quando esses laços desatam, o espírito não tem mais como voltar para o corpo. Não pode mais, o corpo perdeu a vitalidade, ele não tem como adentrar novamente ao corpo. E
Jesus, sabendo que Lázaro estava em casa catalético, observando que aonde Lázaro estava enterrado, uma gruta, arejada, era uma pedra que tinha, mas uma gruta, não era igual o túmulo aqui. Se fosse túmulo igual o nosso aqui, a fazer a exumação, via que o cadáver estava numa posição de desespero de sair de dentro do caixão, né? Que aconteceu com alguns irmãos aqui que nós conhecemos, artistas, inclusive, né? Mas naquela época, o sujeito demorava meia hora para acordar e enterrava, porque era assim, está morto, morreu, ninguém tinha conhecimento. Então foi o que aconteceu com Lázaro, estado cataléptico, ele estava adormecido, e nós aqui, quando dormimos, todos nós deixamos o corpo de carne. Nós chamamos na ciência espírita de emancipação da alma. Então nós não precisamos ter medo de morrer, porque nós treinamos todas as noites. E todas as noites nós vamos nos comunicar com os nossos irmãos no mundo espiritual, seja irmão desencarnado, quer dizer, que já deixou o corpo físico, ou irmão encarnado, que estão em estado de desprendimento de corpo também. Então a gente se encontra. Muitos pais, muitas mães, muitos irmãos que têm seus entes queridos que já deixaram o corpo físico, se encontram no mundo espiritual. Alguns lembram desse encontro, porque quando traz, adentro o corpo físico, a gente lembra porque temos essa capacidade de fazer com que o cérebro carnal possa lembrar das coisas que vimos no mundo espiritual. Outros não têm essa capacidade, porque o cérebro não comporta tantas informações. O cérebro carnal. Tá bom? Bom, aí Jesus disse assim, voltamos para a Judéia. Perguntaram eles, mestre, agora mesmo os judeus procuravam apedrejar-te e voltas lá? Respondeu Jesus, não, são 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se alguém andar à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Lembra que Jesus fala? Vamos brilhar a nossa luz? Brilhe a vossa luz. Andar à noite, andar de dia, quer dizer em treva. Quando a gente está fora das leis do conhecimento de Deus, dessa lei maravilhosa, que nos mostra que nós somos espíritos, que nós somos imortais, e temos por lei a lei da reencarnação, nós estamos na luz, estamos andando meio-dia, não estamos andando à noite. Então a gente entende que não houve morte, de nenhuma maneira, mesmo que Lázaro não voltasse ao corpo, não existe morte, porque a morte é só aparente, e o espírito continua vivo, tá? Mas aí disseram, aí Tomé falou assim, disse aos seus discípulos, vamos, porque achava que eles também iam morrer, né? Porque iam voltar lá para Jerusalém, o pessoal queria matar Jesus. Chegando Jesus, achou que estava lá no túmulo já havia 4 dias. Ora, Betânia distanciava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos dos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar pela morte do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus foi encontrá-lo, Maria, porém, ficou sentada em casa. Ela queria preparar as coisas, comer, né? Isso aí dali. Mas Marta foi ao encontro de Jesus. Senhor, disse Marta, se tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E mesmo agora, sei que tudo que pedires a Deus, Deus não dará. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Voltemos para o nosso tempo. Não é uma pregação aí que nós vamos... Nós não, né? Nós vamos ficar alguns vão ressuscitar no último dia, sendo público. Tem essa pregação? Não, mas tem. Pregação tem. Não é? Aí é o que eles entendiam lá também. Tá? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. O que
crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca jamais morrerá. Crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aqui, a gente tem que analisar com cuidado isso aqui, ó. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Por quê? Porque, olha só, toda vez que nós nos afastamos das leis de Deus, nós estamos mortos. Porque nós vivemos em sofrimento. Nós vivemos em desarmonia com as leis divinas. Nós não estamos ligados ao Pai Criador. Jesus, emissário de Deus daqui à Terra, né, veio nos mostrar que Ele, como Filho de Deus, e nós também como Filho de Deus, temos as mesmas capacidades que Ele tem. Não neste momento, mas vamos ter. Por quê? Porque o próprio Cristo falou. Tudo que eu faço, vocês também poderão fazer. E Cristo não mente, né? Então, se nós cremos em Jesus, nós não morremos nunca. Mas não é o físico, não, é o espírito. Porque quem não acredita na vida espiritual, ao desencarnar, vão ter sérios problemas. Por quê? Por quê? Porque nós vamos nos ver assim, ó, desse jeito aqui, no mundo espiritual. Nós vamos estar falando, pensando, sentindo dor, frio, calor, fome, porque não nos preparamos para isso, estamos muito materializados. Aí, nós vamos estar mortos. Por quê? Morto por quê? Porque nós não vamos estar vivendo plenamente a vida espiritual. Nós vamos estar como se estivesse encarnado. Tá? Vamos sentir dor, vamos sentir frio, vamos sentir fome, vou querer buscar minha família. Aí eu chego em casa, minha mulher arranja outro príncipe, aí eu vou ficar com ciúme, né? O pau vai quebrar. Ué. Aí começa a desarmonia dentro de casa. Aí, ué, a gente estava se dando tão bem e agora já não está mais porque eu, minha consciência, desencarnada. Eu estou com ciúme porque eu acho que ainda estou no corpo. E assim é o inverso também, né? É tanto o homem como a mulher. Então a gente tem que andar dentro das leis de Deus. Buscar os ensinamentos de Jesus é espírito e verdade, não é o Cristo dogmático que a gente conhece, não, mas o Cristo histórico, Cristo do Evangelho. E Jesus disse assim, ó, Lázaro dorme. Essa doença não é para morte. E tendo disso isso, mandou tirar a pedra. Aí a outra irmã falou, mas ele está já morto há 4 dias, está fedendo, né? Está cheirando mal. É o que ela supunha. Né? Aí Jesus já abre isso aí. Lázaro, sai, desata ele aí. Desataram ele lá. Os acordou, levantou e saiu. Então a ressurreição de Lázaro se deu porque Lázaro estava em estado cataléptico. Algumas pessoas, a gente faz atendimento aqui, e isso acontece comigo também, acontece com todo mundo, ou com quase todo mundo. Dorme, quer acordar e não consegue. Faz uma força tremenda para mexer o corpo, abrir os olhos, gritar, não consegue de jeito nenhum. Já passaram por isso? Isso é estado cataléptico. Que pode durar 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 3 horas, 5 dias, 2 meses, 3 meses, 10 anos, 20 anos. Aí, por isso que hoje já não se enterra mais a pessoa. Vai primeiro fazer um exame neurológico, né, para saber se a pessoa realmente veio a desencarnar. Porque a gente fica numa agonia danada, né? Aí acorda, aquele susto, voltei.
Mas, dentro da ciência espírita, se a gente tiver calma e a gente ficar quietinho, pedir nosso anjo guardião, que é o nosso protetor, para nos ajudar a sair do corpo, com consciência, para poder andar dentro de casa, dar uma volta na rua, a gente vai fazer isso. Depois a gente volta para o corpo numa boa, sem ficar agoniado, achando que não vai mais voltar para o corpo, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa quando está nesse estado, vamos me enterrar, né? Não me enterra, pelo amor de Deus. Você não consegue falar, não sai som. Então você acha que está falando, mas o som não está saindo. Então, isso se chama desdobramento, estado catalético. É uma mediunidade anímica, que você sai do corpo, e essa mediunidade anímica você pode, inclusive, ajudar muitas pessoas. Ir na casa da pessoa, ver o que está acontecendo, aí chega lá, pode ver alguns espíritos que estão lá, conversar com os espíritos. Pô, não faz isso, né? Vai lá na reunião e tal. Então, a gente tem que ter esse conhecimento para andar dentro das leis do Cristo, né? Da lei de Deus, que é a lei de Jesus que veio mostrar a lei de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Tá? Então, vamos ver aqui algumas passagens aqui, ó. A afirmação característica de Jesus, na hora dizendo, Lázaro dorme e vou despertá-lo, com efeito, lemos com toda a atenção o texto evangélico e pondo de lado o modo de ver de Jesus e o modo de ver dos evangelistas, que era o nosso modo de ver. Para nós, se a gente estivesse lá, Lázaro morreu. É isso? Mas Jesus não, Jesus sabia que ele tinha morrido. Se fosse o Chico Xavier, também sabia que ele não tinha morrido. Sabe por quê? Porque Chico Xavier tinha dupla vista também. E o Chico Xavier, ele chegava, por exemplo, se eu chegasse perto do Chico, ou algum de nós aqui chegasse perto do Chico, para se apresentar, ele precisava. Ele dizia, ô, seu fulano, como vai, seu Flávio? Tudo bem? E São Gonçalo, tá bom? Aí se tivesse alguma pessoa doente, assim, da nossa família, e fulano, tá melhor, mas vai ficar bem. Aí tu ficava doido, que iam mesmo. Agora imagina Jesus. Tá? Com essa dupla vista. É que o Cristo vivia mais fora do corpo que no corpo físico, né? E o corpo de carne foi necessário para encarnar. Então, Maria e José se uniram, tiveram um filho que é Jesus Cristo. Encarnou. Mas o corpo de Jesus é um corpo carnal e excepcional. Maria é um espírito que veio de planetas que nós nem imaginamos, de tão evoluído que são esses planetas, que esse espírito vieram aqui à Terra. José de uma ascendência espiritual sobre nós fabulosa. Ele pouco apareceu, veio cumprir o papel dele para ter a união do homem com a mulher, para ter um filho, ensinou a Jesus, né, o ofício carpinteiro, nem precisava, mas para mostrar o lado humano de Jesus, ele foi embora. Ou que você fala de José, é um espírito altamente evoluído, não precisa de proselitismo, ou seja, não precisa de propagandas. Nós é que queremos esse negócio de honra e glória, né? A gente vê muito aí, o pessoal dizendo, não, é para a honra e glória do Senhor. Jesus não precisa disso, gente. Quem precisa de honra e glória somos nós, orgulhosos, né? Nós que nos achamos maiorais. Aí se a gente não for homenageado, não for glorificado, a gente fica zangado, né? É isso. Então, a parte científica da ciência espírita veio abrir esses horizontes para a gente, né? Em que a morte é só aparente, mas quando eu deixo o corpo de carne, eu não volto mais. No caso de Lázaro, aí não. No caso de Lázaro, ele era um caso catalético, ele não tinha deixado o corpo físico. Por isso Jesus disse, ó, eu não vim
destruir as leis. Eu vim fazer cumprir a lei. Não era o Cristo que ia derrogar a lei de Deus, né? Nosso Pai Criador. Então, se a gente observar, dentro dessa linha em que Jesus fala que não veio destruir a lei de Deus, nós vamos ver que alguns irmãos colocam que Deus proibiu o Espírito se comunicar com a gente. É isso? Os mortos não podem ser evocados. É o que a gente ouve? Bom, tudo que proíbe é porque tem, né? Ninguém proíbe uma coisa que não tem, né? Se não pudesse, Jesus ia fazer? Porque Jesus evocou os espíritos de Moisés e Elias. Aí Jesus estava indo contra a lei de Deus, do Pai. Vamos raciocinar como adultos. Não é? Cristo, né, que é o Cristo, gente, é o modelador do planeta Terra, né, que moldou esse planeta, modelou através dos servos para nos trazer para cá, o Pai Criador nos mandar para cá, mas por ordem de Deus, Jesus construiu o planeta Terra. Isso há 4,5 bilhões de anos. Ele já era Cristo. Não nasceu Cristo, porque ninguém nasce Cristo, ninguém nasce anjo, ninguém nasce arcanjo, ninguém nasce santo. Nós vamos desenvolvendo esses conhecimentos e a bondade através de inúmeras e inúmeras reencarnações. Nossos entes queridos que estão no mundo espiritual vão retornar ao mundo material. Não tenho dúvida. Já estamos se preparando para retornar. E o próprio Kardec nos fala transmigração dos espíritos. Outros que vêm de outros planetas para a Terra, os que saem da Terra para outros planetas, e os que estão retornando, que nós chamamos da nova geração. Porque a cada encarnação que nós nos melhorarmos, nós vamos ser os mansos que herdarão a Terra. Falou? Jesus não falou, mansos herdarão a Terra? Mas para a gente ser manso, quer dizer, ser bom, ser caridoso, não ter inveja de ninguém, não tomar as coisas de ninguém, né? Nós, como somos espíritos imortais, retornaremos a um novo corpo físico, já com outros conhecimentos, outra bondade, e vamos melhorar esse planeta nosso. Diz São Paulo, e muitas pessoas pegam nisso, São Paulo diz, é dado ao homem morrer só uma vez. E os nossos irmãos de outras religiões pegam esse trecho aí, ó, não tem reencarnação, não volta à Terra, porque é dado ao homem morrer só uma vez. Então vamos analisar a coisa. Se Lázaro morreu, Jesus ressuscitou, ele morreu quantas vezes? Uma. Então ele tinha que estar vivo aí, mas até hoje eu não encontrei Lázaro. Já se passaram mais de 2000 anos, ninguém viu falar de Lázaro. Se fosse o que São Paulo quis dizer, é dado ao homem morrer só uma vez, Lázaro tinha que estar aqui, pô. Ele morreu uma vez, voltou, ué, cadê Lázaro? Eu já botei isso no jornal, nem que me apresentou. Se alguém achar, fala comigo. Procura-se. Mas São Paulo não disse que é dado o Espírito encarnar só uma vez. Não é? Ele disse que é dado ao homem morrer só uma vez. Por quê? Porque essa personalidade vai morrer só uma vez. Essa não vai voltar mais. O Flávio, isso aqui, esse corpo não vai voltar mais. Mas o espírito que anima o corpo vai voltar. Então é dado eu encarnar mais uma vez, mais de uma vez. Agora, é dado eu morrer só uma vez. Essa é a minha personalidade. Estão me fazendo entender? Ah, que legal. Agora pode perguntar. Senão a gente perde a raciocínio. Não, ela tinha perguntado para mim se no juízo se pode fazer internação devido a esse fato da pessoa morrer. Ao invés de enterrar, cremar. Cremar. Pode fazer sim. Mas tem que esperar 3 dias. Essa é a orientação dos espíritos superiores. 72 horas para cremar. Tá?
fato que algumas religiões falam para a glória, né? Deus, como você falou, não é, eles afirmam isso, né, pelo trecho que você leu aí no início da sua palestra, que Jesus disse que da honra e glória do Senhor. Da honra e glória do Senhor. Então, porque, olha só, se baseia muito nisso. Mas se a gente analisar com critério, para que Deus precisa de glória? Para que Jesus precisa de glória? Eu entendo que não precisa, Não mas precisa. essa afirmação leva eles a crer e até demonstrar que isso é um fato, que Jesus mesmo falou isso. Então, mas aí a gente duvida muito que Jesus tenha falado isso. Por quê? Porque olha aqui, se a gente ler o texto, vai dizer assim, ó, Lázaro não morreu. Aí questionado, não, Lázaro não morreu. O próprio Cristo falando, Lázaro morreu, não, mas Lázaro morreu. Então, o que a gente entende aí? Que são interpolações, são coisas colocadas justamente para justificar a sua presença dentro de determinada religião. Porque, é para a honra e glória do Senhor, vou lá para o centro espírita, porque só que Kardec cortou isso aqui. Kardec disse assim, ó, fora da caridade não há salvação. Ele não falou fora do espiritismo, não é? Porque a gente sabe que não adianta eu ser espírita e me dizer espírita e não praticar o bem, não praticar a caridade, porque não vai me valer de nada. Nenhuma religião vai valer de nada se a gente não praticar o bem e a caridade. Nós temos que ser religioso e não ter título de religião. É diferente, é muito diferente. Ser religioso é o que Jesus nos ensinou. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Orar por aqueles que nos perseguem, bem dizer aqueles que nos caluniam e perdoar os seus inimigos. Isso é ser religioso. Então houve muitas interpolações nas traduções bíblicas, porque o texto original, ninguém conhece o texto original. O próprio Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz que a Bíblia são repositórios enigmáticos que só os grandes mestres hebreus que podem decifrar, porque é a vida deles. Aí tu quer pegar o que o cara viveu lá para botar para aqui. Não pode, não tem condição. Lá é outra coisa, aqui é bem diferente. Como Jesus corrigiu Moisés dizia, olho por olho e dente por dente. Jesus, não, perdoai os vossos inimigos. Olha aí como as coisas são diferentes. Então a gente tem que observar isso. Porque se você pegar 5 ou 6 ou 7 Bíblias de tradutores diferentes, vocês vão encontrar coisas diferentes. Quer ver uma passagem que é muito comentada pelos nossos irmãos, para justificar que a salvação é pela fé e não pelo trabalho, como diz Kardec, fora da caridade não há salvação, é o tal do bom ladrão, o Dimas, que diz que, Senhor, lembra de mim, hoje mesmo estará no paraíso comigo. Em que evangelista está essa passagem? Alguém sabe? É em Lucas. Lucas era discípulo de Paulo, não conheceu Jesus. João e Marta, Maria de Magdala, estava debaixo da cruz e não comenta isso. Pode pegar várias Bíblias traduzidas que não vai ter ali. João diz assim, e aquele que estava ao lado dele, crucificado, jogava impropérios contra ele. Só Lucas que fala isso. Houve ou não houve uma interpolação aí? Para justificar a salvação pela fé. Lucas não conhecia Jesus, não andou com Jesus. Lucas era discípulo de São Paulo. E São Paulo também não andou com Jesus, perseguiu os cristãos. Mas depois, São Paulo veio a ser o grande pregador do Evangelho de Cristo. Veio fazer o que nós estamos fazendo, pregando o Evangelho redivivo.
sem inventar, sem coisa. Numa passagem que alguns irmãos colocam Pedro como Papa, né? Olha que coisa poética Jesus nos mostra nessa passagem. Eles estavam discutindo, Pedro, João, Tiago, Felipe, Mateus, quem seria o líder, porque Jesus falou que ia partir, ia voltar para o Pai. Jesus, vendo aquela discussão, tirou a túnica, cingiu o lombo com a toalha, como faziam os escravos, e lavou os pés deles. Mostrou aqui, não tem líder, todos são iguais. É o que faz o Espiritismo. O Espiritismo não tem líder. Nós não temos uma figura central. Nós temos que dar benção ao seu fulano, porque é o chefe do Espiritismo. Nada, Kardec usou até um nome que não é dele, para não ser enaltecido como Rivail e Hipólito Leon Denisard, né, como autor do Espiritismo. Ele botou Allan Kardec, que foi uma das encarnações dele. Ele era sacerdote do povo druida, que já pregava a reencarnação. Aí botaram o homem na fogueira por causa disso. Hoje a gente pode falar, né? Reencarnação, hoje não prende mais a gente, não mata mais a gente, mas falam mal da gente. Nós somos coisas do demônio. Eu falo lá em casa, eu vou lá no centro e anda, vai lá pro Batu. Então, aí usam a palavra demônio por falta de conhecimento. Porque demônio é uma palavra em hebraico para dizer espírito. Espírito encarnado, espírito desencarnado. Espíritos bons e espíritos que estão equivocados ainda no mal, que é o espírito do homem. Então isso quer dizer demônio. Aí acharam o demônio, aí fizeram lá a figura da mitologia, né? Bem feio, com tridente na mão, pronto. Aí fundaram o inferno, que não existe também. Como também não existe céu. Existe o mundo espiritual. E Jesus foi muito claro, o céu e o inferno está dentro de você. O inferno é o quê? É a minha desarmonia. O Lázaro estava no inferno, porque ele queria acordar, não conseguia. Esse era o inferno dele, o inferno interior, né? Aí quando ele acordou de Jesus, através do magnetismo de Jesus, ele passou a estar no céu. Opa. Mas dizem que foi um tormento para Lázaro depois disso, sabia? Porque as pessoas tinham medo de chegar perto dele, diziam que era um morto-vivo. Ah, ué, você imagina se você estiver ali no velório, chorando pelo morto. Ah, meu pai! Ninguém chora mais assim em velório. Aí o pai abre os olhos e levanta. Vai ficar alguém? Nem filho, rapaz, nem filho. Nós somos assim, não é verdade? Sai filho correndo, sai filho, sai marido, sai mulher, sai, meu Deus, o morro está levantando o caixão. Foi o que aconteceu com o Lázaro. Depois as pessoas tinham medo de, aí é o morto-vivo, rapaz, era ficar perto de Lázaro. Olha o tormento de Lázaro. É que a gente não pesquisa, né? Mas se a gente pegar a trilogia de Herculano Pires, ele fala de Lázaro, Madalena e outro personagem, acho que é Barrabás. Algo maravilhoso. Esse conhecimento dele, formado pelos espíritos, né? Como foi o tormento de Lázaro. Né? E a reencarnação de Lázaro. Então é por isso que a Igreja Católica simboliza Lázaro com aquele corpo todo ferido, todo... Eu não sei se esse é o Lázaro. Porque tem dois Lázaros. Tem o Lázaro pobre, né? Da parábola do rico e o pobre, e tem esse Lázaro, né? Então, precisa ver. É. Mas ele não tinha ferido. No cemitério tem uma imagem dele. É, mas esse negócio de imagem. Não, eu sei que a Igreja Católica simboliza ele dessa forma
Quiseram fazer acreditar que ele tinha morrido mesmo. Ou ele estava machucado, foi atropelado, ninguém estava tudo. Pode. Mais alguma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta, mas não está contido neste. Fala. Qual a posição do Espiritismo diante da doação de órgãos? A posição é de aplaudir aquele irmão que vai doar o seu órgão para que o outro possa continuar vivendo por algum tempo para poder cumprir a trajetória dele, pagamento de dívidas, essas coisas, né? Mas hoje há segundo o Dr. Paulo César Frutuoso, na Austrália, os anestesistas não mais querem atuar na retirada de órgãos para transplante, porque de 100 foi dado como morto, 2 acordaram. Então eles não estão mais permitindo fazer isso, porque eles não têm certeza que o sujeito está desencarnado realmente, está morto no linguajar terreno, né? Então, e a gente sabe que, infelizmente, há muita... Bom, deixa eu falar. Vamos falar disso. Vamos falar dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos. Ó, eu falei doutrina dos Espíritos, não é doutrina do homem. E ninguém vai segurar a doutrina dos Espíritos, porque não é nossa, é do Cristo, né? Se a gente vê em Apocalipse, Jesus fala: aquele que reconhecer meu novo nome será coluna na casa de Deus. Quer dizer, no mundo espiritual, no novo tempo, na nova era, né? E o novo nome de Jesus é Espírito de Verdade, que assina a doutrina dos Espíritos. É Kardec que assina o Espírito de Verdade. Então, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira página vamos ver os Espíritos do Senhor. Leia essa introdução, vocês vão entender o que eu estou falando. Tá bom? Acabou o milho. Acabou a pipoca.